Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa nova iniciativa da Lighthouse, que é o Lightcast. A gente está estreando essa semana nosso primeiro episódio. A nossa ideia é trazer muitas novidades de mercado relacionadas ao mundo de tecnologia, ao mundo tech, falar sobre coisas como IA, bastidores de projeto, coisas que o mercado está praticando, e sempre trazendo aquilo que estiver aí no hype da tecnologia nos dias de hoje. Nossa ideia aqui é criar um espaço aberto para trocar ideias, trazer conhecimento, tanto de dentro da nossa empresa quanto de pessoas de fora da empresa, e conseguir com isso criar uma sinergia aí de mercado, né? Tá aqui com a gente hoje o Plínio, né, Plínio? Um dos idealizadores aí do projeto. Isso é uma grande alegria então estar aqui hoje, né, com vocês, aqui iniciando o nosso primeiro episódio do Lightcast, e hoje falando sobre IA, que é o assunto do momento, né? Maravilha. O Plínio é nosso líder da parte de design e também de pesquisa relacionadas com inteligência artificial, e a gente já vem desenvolvendo aí um trabalho nessa linha há praticamente um ano, né? E tem sido muito gratificante a gente ter entregue já vários projetos, iniciativas nessa linha. Certeza. E para estrear hoje com grande estilo, a gente tem um convidado bastante especial aqui com a gente, né? Nos conhecemos inclusive, né, Luiz, né, justamente falando sobre IA em eventos aqui em Porto Alegre. E, cara, eu não vou te apresentar porque o teu currículo dispensa apresentações. Gostaria que tu falasse um pouquinho aí da tua trajetória, depois a gente entrar nos nossos assuntos aí. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Plínio. Boa tarde para todo mundo que nos assiste aí. Boa noite ou bom dia, conforme for a hora. Mas sim, estamos aqui. Uma satisfação estar estreando aqui esse podcast com vocês. Eu fico bem feliz pelo convite. E tenho certeza que tem bastante coisa para a gente discutir aqui, provocar bastante coisa, mas para falar de mim então, bom, eu sou doutor em Ciência da Computação pela URGS, né? Eu era do grupo de Inteligência Artificial, defendi em 2016 meu doutorado. Daí em 2022 veio um cometa na inteligência artificial, assim, destruiu tudo que a gente conhecia de bases de fundamentação, né? Quase assim, nós estávamos procurando alguma coisa e alguém encontrou. É mais ou menos isso que aconteceu. Em 2022 veio os LLMs, né? Os LLMs, que são esses grandes modelos de linguagem de programação, que hoje é o ChatGPT, Gemini, hoje conhecem mais pelo nome comercial, começaram a tomar um espaço absurdo, aplicações que antes eram feitas para uso específico dentro de alguma área da matemática, não sei o que, quando tu testa no LLM, às vezes o resultado é melhor. Então esses caras aí, esse produto que a inteligência artificial produziu desfez bastante coisa que a gente tinha de lá para cá. Então, de 2022 em diante, o conhecimento e a aplicação desse conhecimento que é científico, né? Quer dizer, se pesquisa isso há muito tempo, depois a gente pode falar um pouco sobre a história de como é que essas coisas chegaram onde chegaram, mudaram muito o jeito que a gente consome inteligência artificial, o jeito que isso é acessível à população, que até pouco tempo, claro, se existe, se não existe, fazia pouca diferença, porque era fechado a um grupo de pesquisadores e a pessoas que talvez jogassem desafios de xadrez contra o computador ou coisas assim. De um tempo pra cá, hoje, cara, os caras vão escrever um e-mail, a gente usa, se tu vai responder uma carta de convite a algum evento, cara, acabou que tomou uma proporção muito maluca. Mas eu comecei do jeito errado, né? Eu tinha que começar dizendo que hoje eu sou o pai do Henrique, eu sou o marido da Renata, porque eu sou isso antes de ser um profissional, né? Então, tenho essa família já, o Henrique já está com 7 anos, já estamos bem estruturados e muito felizes e morando juntos já há pelo menos 2005 já. Vamos falando da idade, daqui a pouco não vou falar, é isso. Vão olhar nossas cabeças e vão achar que a gente tem mais de 40, não vai dar. Mas basicamente é isso. Legal, cara. Daí, na minha trajetória profissional pós-doutorado, eu abri a Cognitiva Brasil. A Cognitiva Brasil fez 13 anos mês passado. A Cognitiva Brasil foi uma empresa de tecnologia educacional até a pandemia. Na pandemia, que nosso mercado focado era escolas de inglês, mudou muito esse mercado. O mercado de escolas de inglês sofreu um abalo absurdo, que nem vocês devem imaginar. Quem dava aula presencial antes da pandemia teve que ou se reaprender ou morreu. Então fechou muita escola de inglês, a gente virou software house, né? A gente começou a desenvolver software, especialmente com IA, mas muito software para mercado. E aí hoje a gente trabalha, né? Hoje a gente se identifica como, né? É assim que se diz, né? A gente se identifica como uma empresa de uma software house mesmo.
a gente fez muita coisa nessa trajetória, adquiriu e vendeu a Star Learning, né? Em 2019 a gente adquiriu, em 2021 a gente vendeu. Foi uma jornada bastante interessante ainda na área educacional, mas do ano passado para cá, a gente começou a trabalhar no modelo de spin-off, né? Em vez de trabalhar sempre com a mesma composição societária, onde faltava energia, e acho que aí já é o primeiro insight legal, né? Que a gente tentar desenvolver produto, porque eu quero criar um produto e ganhar escala. Super difícil de fazer isso quando tu tem que ficar prestando serviço para outros clientes e atendendo e dividindo tua atenção. A gente começou a criar composições societárias diferentes, onde a gente é minoritário em cada uma das outras composições societárias, e começamos a trabalhar então em cima da área de tecnologia em vários braços aí, né? Então talvez ao longo da conversa a gente fale um pouco sobre isso, mas minha trajetória de profissional eu acho que dá para resumir nisso aí. Sabe que eu tenho uma história com a IA que começou na universidade também. Eu acho que eu nunca te contei essa história, mas o meu trabalho de TCC ele foi voltado para a área da saúde, onde a gente criou um software para identificar diagnósticos de LER, de lesão de esforço repetitivo, né? Então tem uma série de sintomas, tem lá algumas doenças que são tradicionais para isso, e a gente usou uma redezinha neural lá, desenvolvida com C, com uma casca em Java em cima, tomamos um laço para fazer aquilo acontecer, porque não era muito fácil naquela época, né? E foi, cara, basicamente meu primeiro contato com IA, assim, e não tem comparação com o que está hoje no mercado, né? Mas mesmo antes dos LLMs, né, quando a gente queria construir uma rede neural, antes de vir vieram algumas bibliotecas, quase todas ou todas em Python, né, que facilitaram muito o desenvolvimento de redes neurais. Na tua época, quando tu tinha que desenvolver o neurônio, que, né, quando a gente talvez vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa conversa, mas o neurônio é uma partícula elementar de inteligência artificial que ela faz operações aritméticas simples. Composto com um monte de neurônios, que é nem o cérebro, ele tem um comportamento mais inteligente, mais interessante. Então esses pedacinhos, antes a gente tinha que programar cada um deles. Os nós, né? Os nós, isso, são os neurônios. Cada um desses nozinhos numa rede, a gente tinha que construir eles à mão. E isso tu tinha que fazer a função lambda para ver se passava ou não passava do threshold, enfim, tinha um monte de coisa que a gente tinha que construir dentro de cada neurônio para depois botar numa rede. Hoje, se eu quero construir uma rede neural como a gente constrói muitas vezes em previsão de demanda, né? A Green Motor é uma empresa de previsão de demanda, é uma das minhas empresas essas que são dessas spin-offs. A gente fala assim, eu quero 2 camadas, 3 camadas com tantos neurônios, 128 neurônios, e tu vai lá e ele faz full connector, né? Que daí ele liga a todos a todos. E, enfim, é muito mais fácil hoje. Com as PyTorch, uma dessas bibliotecas que surgiu, TensorFlow, enfim, muitas dessas bibliotecas facilitaram muito. Isso que tu estava falando era uma coisa que a gente fazia, hoje é escovar bit, né? O cara tá lá com uma escovinha de dente tentando fazer, é quase uma coisa artesanal, né? Então, tanto que a gente escolheu esse tema de LER porque o dentro da medicina é um espectro restrito, né? Não tem uma diversidade tão grande assim, ou não tinha na época, né? Sim. Hoje em dia eu não entendo muito do assunto, não sei como que tá, mas na época era um universo restrito de possibilidades, e aí ficava mais fácil de conseguir construir algo realmente um pouco mais inteligente, né? E o nosso foco em escola de inglês também foi um pouco por isso, né? A gente tinha que modelar o conhecimento que ia ser aprendido dentro do curso. Falaram, por que tu não faz para o colégio inteiro? Porque quando tu começa a pegar física, vai ter que misturar com matemática, o cara tem que saber álgebra para saber aquela coisa, e daí esse cara tem que saber álgebra, e o problema fundamental dele é 5, 6, 7 camadas abaixo, o problema começa a ficar muito difícil de modelar. Então a gente fechou para inglês, que quase todos os cursos têm um início, meio e fim definidos e uma sequência lógica. Os cursos cada um segue uma sequência, mas a gente modelava aquilo para cada curso. Então era muito mais fácil. Se eu estou falando de conceitos abertos, que o cara tem que ter uma fundamentação anterior, fica super mais difícil, né? Então fechar escopo é uma coisa que era essencial quando a gente falava de problemas de IA. Hoje tu manda para um LLM, pede a receita de um bolo ou qual comprimido tu deve tomar quando tu tá com uma dor, sei lá onde, ele fala, né? Então deixou de ser aquela coisa necessariamente especialista, né? Exatamente. Mas foi assim, né? A IA ela evoluiu de uma maneira de ficar cada vez mais acessível, né? Os LLMs eles foram rompedores do uso daquilo, porque eu não precisava mais programar para fazer. Eu ia lá e acessava, que nem eu acesso o Google e faço uma pergunta e o negócio me responde. Então daí sim fica fácil, né? Daí sim, todo mundo sabe escrever português, ou quase todo mundo sabe escrever português, a ponto de formar uma frase para receber a resposta.
se tu botar um cálculo, ele vai tentar resolver aquele cálculo matemático, e cada vez mais resolve bem os cálculos matemáticos. Então, é isso que fez a grande diferença, né? A acessibilidade a esse tipo de recurso, né? E de uma forma simples, assim, explicando, talvez, não digo leigo, assim, mas para uma pessoa média entender como é que funciona, então, uma inteligência artificial. Então, assim, vamos pensar numa LLM geral, enfim, algo... Ó, viu? Esses conceitos se misturam. Inteligência artificial é conceitualmente, tá? Academicamente, que é bem diferente de comercialmente, tá? Porque para mim, comercialmente, tudo aquilo que parece inteligente, tu pode considerar que tem inteligência artificial. Por quê? Porque, cara, tu não sabe a técnica que está sendo usada, tu não sabe o que ele está fazendo lá por baixo, eventualmente são coisas super incrementadas, eventualmente são coisas super simplórias. Quem que vai dizer se aquilo é uma inteligência artificial ou não? Na minha visão, é bom que eu sou doutor, eu posso falar um monte de bobagem, porque o cara tem autorização acadêmica para falar. Para mim, se o cara dos negócios parece inteligente, é porque é. Então, ponto final. A técnica que foi usada deixa de ser interessante. Academicamente, tem linhas de pesquisa que tentam, originalmente era simular o comportamento humano, o raciocínio humano. Hoje em dia faz coisas muito mais que o ser humano é capaz de fazer, muito mais potentes que o ser humano é capaz de fazer. Então não dá mais para definir em reproduzir o conhecimento humano. Ou talvez explodir o conhecimento humano, é difícil de dizer. Mas não está mais restrito a isso. Hoje está muito em fazer comportamentos proativos. Então a gente está falando de inteligência artificial, são coisas que academicamente usam técnicas conhecidas para fazer isso. Daí tem redes neurais, é uma delas. A gente tem redes probabilísticas, que hoje em dia basicamente duas, né? Redes bayesianas e cadeias de Markov, que são modelos probabilísticos, né? Dado eventos XYZ, qual que vai ser a consequência disso? Né? Eu vejo a grama molhada, quer dizer que choveu? Não, o cara pode ir lá e molhar a grama. Então, esse é um exemplo clássico de raciocínio probabilístico. Né? Então, essas coisas, assim, esses condicionais, as redes probabilísticas, elas resolvem. Tem ainda a computação evolutiva. A computação evolutiva, ela representa, ela reproduz a evolução do ser humano, né? As misturas genéticas. Então, dependendo de uma característica não precisa ser um ente biológico ou simulado a um biológico, mas um ente de computação, ele tem um conjunto de comportamentos que ele vai seguir. Eu pego um outro que tem um conjunto de comportamentos e faço crossover entre eles. Eu cruzo metade das características de um com a metade do outro. É mais ou menos isso que a genética faz, né? E assim a gente vai fazendo todas as combinações, depois tem o conceito de mutação, mas é muito baseado nessa linha de código genético. Essa é a computação evolutiva. Enfim, tem várias linhas e cada uma delas vai trazer um comportamento diferente para um benefício diferente e uma técnica diferente para aplicar. Enquanto a gente fala de LLM, a gente está falando de redes neurais. Essas redes neurais, elas são usadas para a parte escrita, né, para formação de frases em linguagem natural. E se é para formação de frases em linguagem natural, as características que vão ser usadas ali vão ser sobre isso. Daí a gente pode explodir o número de conceitos, que é análise semântica, análise sintática e tudo aquilo que a gente aprendeu no colégio de classificação de cada uma das palavras. A gente pode usar concordância, se o verbo esse aqui está falando no feminino, então o sujeito ou ele está deslocado, enfim, todas essas partes de concordância onde quem relaciona com quem e a força dessas relações, enfim, tem várias features que a gente chama, né, que são as variáveis dessa rede. Então, nós montamos uma rede neural. Daí, o que é a rede neural? É essa coisa que nós estávamos falando, que tem um neurôniozinho, nós temos ali normalmente uma camada, basicamente, assim, quando a gente começa, tu tem uma camada de neurônios que tu vai passar os dados e vai ter uma resposta. Aquela resposta foi positiva ou negativa? Baseado nisso, a gente faz o aprendizagem por reforço, né? Então, eu consegui avaliar que aquilo... eu vou mandar uma foto para ti, né? Foto é ruim porque eu saio do conceito de LLM, né? A gente começa a falar em processamento de imagens, que é IA generativa para processamento de imagem. Então a gente já está diferenciando LLM de IA generativa. Apesar de usar as mesmas técnicas, o conjunto de treinamento é diferente. Claro. Num eu uso imagens, no outro eu uso textos, né? Enfim, voltar para LLM. Então, eu quero saber se essa frase está em português. Como é que eu vou saber se a frase está em português? Eu vou pegar as palavras, usar esses classificadores e avaliar. Ele disse que é espanhol. Está errado ou está certo? Porque, eventualmente, as frases podem ser completamente iguais. Mas aquilo tem uma coisa que se chama contexto.
E dentro daquele contexto, essa frase é portuguesa. E o negócio diz que é espanhol. Então, eu digo que está errado. Então, o reforço é negativo. Tu avaliou errado essa frase. E assim tu vai fazendo várias vezes esse processo e treinando essa rede neural para, por exemplo, saber o idioma, para, por exemplo, saber a relação entre as palavras, para, por exemplo, saber o sentido de uma palavra, entender que um verbo é uma ligação entre um sujeito e um objeto, e assim vai um monte de interações que a gente pode fazer e criar essas relações para conseguir ter um raciocínio. Então, essencialmente, como é que daí depois vai rodar essa rede neural? Treinei ela, pronto, agora ela sabe tudo sobre, sei lá, português ou inglês ou todos os idiomas que tem na internet, que hoje é isso que é usado para treinar os LLMs, é todo o conjunto de dados da internet. Treinei. Agora eu quero pegar aqui e vou botar a palavra, vou pegar um exemplo acadêmico, tá? A melhor coisa da IA, da inteligência artificial e vamos ver o que vem. É basicamente isso, é de sugerir qual é a melhor próxima palavra para esse caso. O Google, quando começou a fazer esse tipo de sugestão no buscador, faz tempo isso, né? Não é de hoje, assim, faz anos que tem. Ele já usava IA ou isso era só... Eu falei, a IA está nos olhos de quem vê, né? Então, foi bem antes de 22, né? Mas só que era uma base probabilística simples sobre a frequência das buscas. Entendi. Então, até o pessoal brinca, né? Que muita gente, os haters de IA, falam que a IA é um autocomplete com grife, né? mas é essencialmente isso. Só que tu não vai, isso não tira o poder que ela tem. Eu quero ver tu conseguir fazer um autocomplete com grife que vai ser melhor do que eu, tipo, trazer respostas tão impressionantes. Eu tenho certeza absoluta que os primeiros usos da IA... Bom, ChatGPT 2 tem casos legais de ver isso. É antes da release, tá? Antes dele ser lançado. Tu via os defeitos dele. E como é que as pessoas, vendo aqueles defeitos, entenderam que aquilo ainda era uma técnica boa e que valia a pena investir mais alguns milhões de dólares para retreinar uma rede com mais dados com aquele mesmo algoritmo, quase o mesmo algoritmo. Parece que era errado, parecia burro, que não ia dar resultado. Ele entrava em loopings, né? Tipo, se eu usasse uma frase... onde a última palavra fosse igual à primeira, ele ficava em loop repetindo a frase o tempo todo. Eu ia dizer, como é que o cara sabe a condição de parada desse brinquedo, né? Então... E isso em cima, tem que até o ano passado o criador da tecnologia Transformer, né, que ganhou o prêmio Nobel, né, o Geoffrey Hinton, né? E hoje ele é um advogado, advoga contra as IAs, né? Ele ficou com medo da criatura que ele criou. Mas é isso, por isso que eu digo que foi surpreendente os resultados. Né? E tu pode falar um pouquinho sobre essa arquitetura, o que ela mudou, até nos LLMs, ou enfim... Sabe que Transformer é a evolução natural do que vinha acontecendo. Ela é só uma técnica diferente, tá? Existem várias técnicas, né? LSTM é uma delas, tá? Vou explicar o LSTM o LSTM pode ser uma boa proposta. LSTM é uma rede neural que ela vai sugerir o próximo passo baseado no teu histórico de longa data, né? Long Short Term Memory. As iniciais de Long Short Term Memory, LSTM, isso. Só que na verdade é memória curta de longo prazo. É basicamente essa, é uma piadinha o nome do algoritmo, tá? Por quê? Porque ele usa um conjunto de dados da série histórica com uma atenção bastante distribuída ao longo de toda a série, mais focado nos episódios recentes. Esse é o algoritmo dele. E isso, como é que ele sabe isso? Avaliando. Ele não inventou isso. Ele montou uma rede neural, uma estrutura de rede neural em camadas. Vou tentar simplificar. Aquele neurôniozinho que a gente estava falando, eu não preciso pegar a resposta direto dele. Eu posso pôr uma outra camada que a resposta dele vai para um outro neurônio. E uma outra camada que vai para um outro neurônio. Então a gente chama de Deep Learning, né? Que é aprendizagem em múltiplas camadas. As respostas da primeira camada vão para a segunda, as respostas da segunda vão para a terceira e assim a gente vai em várias camadas até que saia uma ou mais respostas ali. No caso da palavra vai ser uma palavra, né? Então ele vai te mandar a palavra. Mas eu posso pedir, por exemplo... o preço e a quantidade que vai ser vendido um determinado produto baseado nos parâmetros que eu estou entrando. Eu posso fazer duas saídas, tá? Mas enfim, então o LSTM ele é uma arquitetura de rede que vai ter esse tipo de comportamento, por causa do que no desenho da topologia, vamos dizer, desses nodos, dessas bolinhas e flechinhas aí, ele vai ter esse comportamento. A rede Transformer, ela tem uma diferença, que ela tem uma coisa chamada cabeça de atenção. E essa cabeça de atenção, ela tem vamos dizer, uma janela deslizante, tá? Não é exatamente isso, mas o comportamento dela
a implementação dela, ela tem uma cabeça de atenção, ela não vai perder o foco em uma grande quantidade de coisas que hoje a gente chama de contexto. Né? Nos LLMs é o tamanho do contexto. Então, primeiro, o contexto ele começa com um tamanho pequeno e vai crescendo. Quanto mais contexto eu tenho de uma frase, mais fácil fica de eu prever a próxima palavra. Então, o mais interessante da inteligência artificial sua é a próxima palavra mais frequente, dentro desse contexto que é todo o meu histórico de buscas que eu já fiz, ele vai saber qual é o meu caminho e qual que é o caminho das pessoas sobre isso. Capacidade de aprender, por exemplo. Isso foi as palavras, eu vou simplificar e depois explodo o conceito. As palavras mais frequentes dentro da formação de frase. Mas se usar sempre a palavra mais frequente, cadê aquela pimentinha que vem aquele negócio que é a coisa mais interessante que o LLM trouxe, que é que em vez de trazer o Google, que é sempre a mesma frase, que ele consegue variar em cima de assuntos, que ele consegue variar em cima de contextos, e aí que está o legal, que ele não vai pegar sempre a primeira palavra. Ele vai fazer um sorteio probabilístico entre as palavras mais frequentes. E pode ainda regular isso, né? Isso, chama temperatura, exatamente. A gente ajusta hoje por API, se eu quero usar. Acho que até tem alguns que tu consegue, pela interface de usuário, dizer qual é a temperatura que tu quer, mais criativo ou mais exato. Ou menos, Isso. Teve um projeto que a gente usou isso, né? Usamos. Isso, então muda bastante o resultado. Não só a temperatura, mas nos outros ajustes. Tem vários outros parâmetros. Tamanho da cabeça de atenção é uma delas, então essas coisas são... E daí tu ajusta lá a temperatura que tu quer. Quanto mais criativo, mais distribuído é isso, e depois eu vou chegar na consequência disso, né? Da consequência dele ser muito criativo, mas com uma criatividade baixa, com uma temperatura baixa, ele vai ser mais exato e vai focar mais nos primeiros resultados. Daí ele vai construir, probabilisticamente, palavra por palavra, e vai trazer o resultado. Daí tem várias outras coisas além disso no LLM, que é quando é que ele para de falar. Porque sempre vai ter uma nova palavra que tu pode sortear e a próxima, infinitamente. Sim. Então tem várias outras coisas, condição de parada, qual é a condição de parada que eu vou usar, quando é que eu vou entender que a resposta do cara está respondida, é a hora que eu devo parar. Eu vou sugerir mais alguma coisa, o algoritmo novo do ChatGPT sempre pergunta, tu não quer que eu faça isso agora com mais alguma coisa? Então isso aí são outros critérios, são outras maneiras, são outros métodos e não simplesmente a construção da LLM que vai explodindo. Depois o processamento, geração e interpretação de imagens, né? Essa parte de processamento, geração e interpretação de imagens é uma coisa nova, que não é LLM, mas que é IA generativa usada com a mesma técnica da Transformer, com a cabeça de atenção, em cima de bits de uma foto. Então, poxa, o negócio começa a explodir, começa a ficar muito maluco, né? Então ele vai lá e sorteia essa palavra. A próxima palavra, sorteou lá qual é a palavra mais frequente e construir a frase. O que acontece se ele pegar a 15ª palavra mais frequente e depois a 15ª palavra mais frequente, ele vai cair nesse buraco de minhoca do improvável, né? Então quando ele começa a cair nessas palavras muito improváveis, que a gente chama de alucinação. Isso que eu ia chegar nessa pergunta até essa próxima. É isso aí. Então, daí quando ele começa a cair nessas respostas muito improváveis, a próxima palavra já naturalmente vai ser improvável, porque caiu, sei lá, 2 probabilidades abaixo de 0,1%. Então, caiu 2 vezes nisso, vai cair 0,01% a probabilidade. Então a próxima palavra, mesmo que seja super frequente, ele já perdeu o contexto inicial. Exato. Já não tem conexão nexo, digamos assim. Né? Exatamente. Mas isso aí é por alguma falha de... Por que acontece a alucinação? Não é uma falha, é inerente ao processo. Não tem como eu ter uma IA muito criativa que não vá alucinar. A alucinação, a criatividade vem da falha. Meio LSD essa frase, mas é real, né? A criatividade vem do negócio, ela vem da capacidade de eu pegar coisas improváveis, né? Mas tem uma coisa, né? Na psicologia, né? Como eu tenho até um passado de criativo, as pessoas muito criativas, que são muito inovadoras numa área, por exemplo, física, né? Eu sempre tenho aquele exemplo daquele filme Uma Mente Brilhante, não sei se vocês lembram, né? O nome do cara é John Nash. Ele foi um cara que revolucionou, ganhou o prêmio Nobel. O que ele tinha? Ele alucinava, ele tinha, eu não lembro qual era o problema, mas ele era esquizofrenia, porque ele era muito criativo. Então, é o mesmo caso da IA. Mas é isso, é basicamente isso, né? Quando tu começa a cair nesses improváveis, teu pensamento está estourando a capacidade natural do ser humano de trabalhar com a figuração, né? Com a coisa figurativa, né? Isso. Então, é basicamente isso, né? Então tu cai no improvável. Então quando eu digo é natural do algoritmo alucinar, Quanto menos treinamento eu trouxer,
mais situações com pouca distribuição eu vou conseguir. Né? A frequência da palavra é um dos atributos, mas o contexto, por exemplo, é outro. Então tem vários atributos que a gente está falando aqui e que vão ser base para a evolução da construção da frase na resposta do LLM. Né? Sim. Então, até aproveitando esse gancho, explicando uma outra coisa que faz sentido aí, né? Que é aquela questão que a gente fala, tá, mas não sei quantos parâmetros, tem bilhões, milhões de parâmetros que tem a IA. Cada uma dessas camadas tem setas, né? Cada uma dessas ligações dependem da quantidade de entrada de dados. Então, tem as features, né, ou as variáveis que vão entrar para a rede, que a gente falou lá, né, que são, sei lá, a distância entre uma palavra e outra, tamanho da palavra, idioma, enfim, vários itens ali que a gente tem, que a gente pode trazer para dentro, a questão sintática, semântica, tudo mais, a gente pode trazer para dentro dessa rede, constrói esse raciocínio e distribui em várias camadas. Cada uma dessas setas, e essas camadas naturalmente, normalmente, não sempre, elas são fully connected, né? Todas as bolinhas da primeira se ligam com todas as bolinhas da segunda. Então a gente está falando de uma explosão exponencial aí. Então, algo exponencial aí. Exatamente. Então quanto mais camadas, mais setas, quanto mais setas, cada uma dessas setas é um parâmetro. Então o que é a consequência natural de ter muitos parâmetros? Eu precisar de uma grande quantidade de dados para treinar. Então, quanto mais dados eu der para treinar, mais parâmetros eu consigo desenvolver dentro dessa rede. E essas bolinhas são aqueles neurônios que a gente que tu falou construiu lá em 1815. Mais ou menos isso. Isso, lá junto com os incas e os maias a gente fazia assim. E daí era isso, né? Então, tá denunciando a minha idade aí, cara. Já não tô Não, por isso que eu voltei para os incas e para os maias ali, que daí era naturalmente uma piada. Mas até entrando em cima dessa tua piada aí dos incas. Vamos falar sobre os incas agora. Os incas, fazendo uma analogia, em que fase está a IA atualmente, do teu conhecimento? Assim, hoje a IA, por exemplo, eu gosto de brincar que daqui a pouco a gente está na fase do Atari. A gente não está na fase PlayStation 5 ainda. Né? Tá, tu diria? Eu sou doutor, eu posso falar bobagem, né? Então Sim. É isso. Então, hoje eu digo que a técnica redes neurais transformer está esgotando. Aumentar o número de parâmetros agora é que nem tentar aumentar o número de bits dos chips que nem a gente fazia na lei de Moore lá. Que antes a gente dobrava o número de chips. Não dobra mais. A gente acabou o espaço. Existe uma questão física que a dissipação já não é mais possível. Agora, a IA, para essa técnica, para esse tipo de coisa, está batendo no limite. O número de parâmetros talvez tu aumente ainda um pouco, aí tem uma margem, talvez dobre o número de parâmetros, mas é muito difícil de tu pensar que o resultado do texto do ChatGPT da vida vai ficar melhor. Isso aí nós estamos batendo no teto já. A questão principal é quais outras aplicações, e aí está evoluindo muito a questão das imagens, vai chegar a hora que não diferencia mais imagem real de gerada por IA. Vai chegar a hora que... quase, inclusive. Isso, né? Mesma coisa para os vídeos. Essa semana o meu filho vai fazer aniversário agora em setembro e a minha mulher, cara, tem que fazer o convite do aniversário dele, né? Eu fiz um prompt, cara, sem mentira, de 3 linhas no ChatGPT e deu. Tava pronto o convite. É isso 3 linhas, cara. Não, e pior é que talvez seja o convite mais diferente que a gente tenha feito nos últimos tempos, que é novidade ainda, né? Fazer. Tá, chega uma hora que... Se eu abrir tu consegue, porque tem o Canva, tem todo o teu background de design e tal, e eu não consigo, cara. Eu não consigo fazer aquilo, entendeu? Não, isso aí, então é nesse ponto que a gente está chegando. Grande processamento de imagens, usar essas técnicas para outras finalidades. Tá, mas não respondeu a minha pergunta. Eu vou chegar lá. Então, assim, para isso a gente está chegando no fim. Construção de textos por IA, já estamos na ciência de foguete. Acho que isso aí está batendo o teto. Tá no PS5 já na analogia do Ping. É isso aí. Ou a gente está conseguindo, vai conseguir uma nova técnica para fazer alguma coisa, para ir para um novo patamar, ou a gente vai estar batendo no teto nessa capacidade de construção de texto. O que eu acho que vem muito ainda é essas questões de novas ferramentas, que nem eu falei, essa frasezinha do final ali, pô, isso aí te dá um monte de coisa, processamento de código de computador, de fazer código. Isso é uma coisa que ainda está muito está muito inicial, assim, está conseguindo já fazer bastante coisa, mas ainda vai fazer muito mais. Mas a técnica de muita revisão humana, né, normalmente. Isso, então, ainda construir um código 100% pela IA, ainda nós não estamos conseguindo fazer. Cada vez mais perto, cada vez mais evoluído, mas não dá ainda para tu confiar que aquele código tu vai botar em produção, né? Aconteceu com Lovable, né? Hoje o novo unicórnio aí, né? Lovable é uma ferramenta para geração de códigos, especialmente para front-end. Eles usam um back-end básico, mas para front-end eles constroem códigos bem legais.
que um cara falou assim, isso aqui é uma falha que eu descobri num código que o Lovable gerou para mim. Foi ver um monte de outros sistemas que usam Lovable tinham a mesma falha, mas assim, quase todos, não sei se era todos, eu sei que eram. Então assim, é muito reprodução, é muita repetição da mesma coisa, então é muito falho ainda a capacidade. Daqui a pouco uma brecha num olhar o histórico significa para todo tem. mundo, exatamente. É um risco até de segurança nesse caso. Né? Exato. Então, a gente ainda está muito, a gente ainda vai conseguir evoluir muito em áreas. Em aplicação da IA em áreas diferentes. Isso, aplicação dessa técnica de LLM para outras finalidades. Desenvolvimento de código de computador, tenho certeza que é uma delas. Processamento de imagem, certamente. Vídeo, certamente. Então, nesse ponto, a gente está batendo o teto. Agora, se a gente está falando sobre o impacto da IA na sociedade, nós estamos naquela fase que o ser humano aprendeu a controlar a energia elétrica ali, né? Porque a eletricidade já existe desde os raios que já estão caindo aqui desde sempre. Mas a gente aprendeu a controlar aquilo lá, né, em 1900 ali, né? Então, aquilo foi uma revolução no mercado, né? E daí chegou uma hora que aquele cara que acendia poste de luz com fogo vai perder o emprego dele e aí as pessoas vão achar ruim. E que daqui a pouco também vem o controle da máquina e o cara não precisa que recolhia cocô de cavalo na rua não vai mais ter emprego para ele. Não tem caminho, esse caminho não tem mais volta. Essas pessoas que estão em empregos que talvez venham a sofrer impacto da IA, seja perdendo o emprego ou seja transformando o jeito que elas trabalham, não tem mais volta. Isso vai ser definitivamente impactante. Mas aí eu ouvi uma frase nesse sentido, cara, eu não lembro agora de quem é, depois tem que pesquisar e botar os créditos aí. Mas o que eu ouvi foi assim, na Revolução Industrial também todo mundo tinha medo, né? Justamente, cara, tá vindo as máquinas, a indústria, todo mundo vai perder emprego e tal. Não foi isso que aconteceu, né? Na prática, é claro que existem indivíduos que foram impactados, mas se a gente olhar no número global e no cenário geral, gerou muito mais empregos ao longo do tempo e criou uma produtividade muito maior, senão a gente não estaria como humanidade a gente está agora, né? Talvez a IA vá por um caminho parecido, mas né? Total, eu tenho um problema que eu não sou economista e gosto de falar como se fosse, né? Mas uma coisa que para eu transformar, para eu gerar dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso botar trabalho. Sim. Para eu aumentar, eu tenho uma fábrica que já tem pessoas trabalhando nela. Para eu aumentar a lucratividade da minha fábrica, ou eu boto mais pessoas trabalhando nela, produzindo mais, ou eu aumento a produtividade dessas pessoas, né? Sim. Quanto mais eu invisto em alguma dessas duas coisas, seja mais pessoas ou seja mais maquinário ou tecnologia para essas pessoas produzirem mais dinheiro eu gero. Esse meu dinheiro eu vou gastar. Ninguém pega dinheiro, ou esse dinheiro ele vai trabalhar. Quanto mais dinheiro, vai fazer dinheiro, vai fazer dinheiro. O dinheiro vai fazer dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tiver disponível, mais oportunidades e negócios vão estar sendo gerados. Então, é o caminho inevitável. Produtividade aumentada das pessoas não significa que o dinheiro vai ficar parado. Sim. Esse dinheiro, se for para um banco, vai ser emprestado para alguém que vai produzir outras coisas. Então, não adianta, o dinheiro não fica parado. Se as pessoas não pegam dinheiro e botam em papel embaixo do colchão, velho, ninguém faz isso. Então, definitivamente, vai movimentar a economia de uma forma positiva, vai trazer mais dinheiro e vai gerar emprego. Não, vai gerar emprego do quê? Para programador? Não, velho, vai gerar emprego para faxineiro mesmo, velho. É mais dinheiro circulando, é mais dinheiro. Eu gostaria de ter mais gente me ajudando lá na empresa, gostaria, só não tenho dinheiro suficiente para fazer isso. Então, tem oportunidade. Então, cada vez mais vai ter oportunidade. Mas eu não sou economista, então eu falo isso, eu estou inventando moda aqui, mas é a visão que eu tenho, sim, que a IA vai trazer mais economia, vai movimentar a economia. E economia em movimento é oportunidade. É bom para todo mundo, no fim. Exatamente. Vamos construir infraestrutura para as IAs, né? Então vai ter que, né? Vai ter investimento em cima dela. Mas que vai ter, tudo, né? mas para IA e não para IA. Claro. Não para IA também. E em relação ao uso prático, então, das IAs, assim, conta pra nós alguma coisa que tu viu que foi a coisa mais impressionante que tu já viu em relação à IA, até em estudo acadêmico, ou a aplicação no mundo como... Tem coisas que me chocaram ao longo de toda a minha jornada, assim, né? Eu acho que primeiro impacto legal que eu vi foi... que é fogo também, né? A gente é impactado pelas coisas visuais, né? Então, teve um algoritmo de computação evolutiva e eu achava, computação evolutiva vai ser o futuro, né? Tinha um bonequinho, na verdade era um aramado entre pauzinhos, setinhas e vamos dizer, palito de picolé e parafuso. E daí palitos de picolé de vários tamanhos e esses
palitinhos tinham que aprender a se deslocar num cenário horizontal. Só que eles não sabiam como é que andava, eles só tinham o objetivo que era chegar do outro lado. E daquele negócio andava todo torto, uma hora era 2 perninhas, outra hora era 3 perninhas, outra hora era preso de outro jeito, umas 5, 6 perninhas. Final das contas, aqueles negócios ficavam aprendendo por reforço. E aprendendo por reforço. Dali a pouco esses pauzinhos estavam andando de um jeito assustador, que ele tinha uma composição toda errada e ele conseguia se deslocar. Não, à primeira vista tu não se dá conta de como é que ele deveria andar. Mas quando ele anda, tu fala assim, claro, é assim mesmo que ele deveria andar, sei lá, como uma cobra, porque ele tinha um monte de pedacinhos, ou ele tinha uma perna grande que ele dava a volta por cima para fazer de alavanca para depois dar um passo maior, e assim tu vai vendo. E ele ia aprendendo. Depois de 10 gerações de aprendizagem, de trocas ali entre os outros entes, eles aprendem a andar de uma maneira extremamente impressionante. Daí era nadando, daí era correndo. Então isso foi, acho que a primeira vez que eu falei que, putz, IA é legal, velho. Eu vou começar a estudar esse troço aí. Eu acho que foi na computação evolutiva. Fim das contas, computação evolutiva é uma coisa que é bastante difícil de desenvolver e tal. Acabei mudando um pouco de ideia, né? Então, eu acho que essa foi a primeira coisa que me impactou, porque é visual, né? E daí depois tem outras dessas, assim, que são bastante legais, né? Que é esses RoboCup Rescue, que tu faz umas bolinhas, uma bolinha bombeiro, bolinha policial e bolinha ambulância, para se deslocar no mapa depois de um terremoto. O policial desbloqueia as ruas, o bombeiro salva as pessoas, e a ambulância salva as pessoas, as vítimas, e o bombeiro apagava o fogo dos prédios. Isso é competição internacional, e daí tu tinha que programar um negócio que otimizasse o movimento dessas bolinhas, era muito tri. Lembrei, falando disso aí, cara, eu lembrei de uma história que foi o porquê que eu fiz o meu TCC lá em IA, né? Estava na universidade, eu era do interior aqui, e a gente veio para Porto Alegre, na URGS, para assistir uma palestra de um professor, que infelizmente eu não vou me lembrar o nome agora, que era alguém que pesquisava sobre IA evolutiva e fazia futebol de robôs. Talvez tu até saiba quem é lá, por referência. Talvez o professor Dante Baroni. Acho que sim, cara, talvez seja, mas eu não me recordo com certeza. E aí ele fez uma palestra para nós, a nossa professora lá do interior, ela era a doutoranda dele aqui, né, na URGS, e explicou todo o processo inicial. Isso era lá em 90 e alguma coisa, né? Então faz um tempinho já. E ele explicou as ondas de aprendizagem dos robôs que eles construíram. Até foram para uma competição na Europa, se não me engano, na época. E aí tinha coisas curiosas, tipo assim, cara, uma série de instruções ali para o robô. E aí chegava num determinado momento que o robô recebeu tanta instrução que, tipo assim, cara, então a melhor coisa que eu tenho para fazer é ficar parado aqui. Perdeu. E aí ele não se mexia, ficava parado. Aí, bom, não, então vamos ter que fazer outra. Não, se tu ficar parado vai perder ponto também, né? E aí mais uma condição, mais uma onda de treinamento e tal. Inclusive mostrava gráficos de evolução, né? Essas várias ondas de treinamento faziam que ele atingisse um ápice assim, de evolução, e aquele ápice daí ele já não conseguia avançar muito daquilo, né? Chegava num limite, e aí estavam de fato praticamente jogando futebol ali, os robozinhos, né? Esse ápice, né? Essa RoboCup Rescue que eu falei é para resgate, mas a RoboCup Soccer é bem mais famosa, né? Sim. Essa RoboCup Soccer é bem, assim, hoje é robô físico, né? Daí fica bem mais legal, os robozinhos que eu tô falando é um software, é uma bolinha numa tela, né? Não, RoboCup Soccer tem até hoje. Hoje ainda tem competições de futebol de robô. E daí tem várias categorias, tem com roda, tem com pernas, né? Os humanoides ali é competição, tem um humanoide em tamanho real, que aquele lá é um fracasso completo, esse robô cai em monte, e é um prejuízo cada vez que um cai, porque é grande, né? Então, quando eles são pequenininhos ali, é mais barato de errar, né? Tu erra, eles estão caindo, ali a pouco tu já bota um parafuso, as coisas já tá tudo em pé de novo. Lá atrás eram uns robôs quadradinhos, assim, com 4 rodinhas. Não, tem com roda, tem com perna, tem de tudo que é categoria. Essas RoboCup Soccer, vale a pena dar uma olhada no YouTube. Agora, outras coisas que me impressionaram, a Boston Dynamics é uma empresa de robôs humanoides, basicamente humanoides, eles têm um cachorro, tem robô de outras categorias, que é para serviços humanos. E tem a evolução desses robôs fazendo coisas. Hoje robô da Mortal salta entre uma caixa e outra, tem vídeos deles fazendo isso, é extremamente impressionante a capacidade de deslocamento desses robôs. A gente não viu eles ainda, né? Nós, né? Mas tem desses aí com certeza com armas, né? Provavelmente. Sim, certamente. E os drones, especialmente. Os drones são não tripulados hoje, né? E não pilotados, boa parte deles.
e tem funções bastante não legais, assim, né? Vamos falar que guerra é uma coisa que não deveria existir, né? Mas enfim, é uma coisa que está... A guerra da Ucrânia aí é gerenciada pelos robôs. Então é uma maluquice. Daí os autônomos são muito caros ainda para tu mandar lá e explodir, mas tem. Agora a maioria é tripulado. E é maluco isso, né? Que eles vinham, o cara pilotava lá, entrava na terra do teu adversário, né? Seja a Rússia invadindo a Ucrânia ou vice-versa. E andava, daí eles começaram a produzir, tem as pontes de ruído, né? O cara pega lá, bota um monte de coisa para não deixar passar sinal de rádio, que daí os drones não conseguiam passar. Daí não conseguia pilotar ele à distância. Exato, daí agora eles vêm com fibra ótica espetada lá. 10 km de fibra. Meu, o fio, o drone com fio, velho, parece uma besteira, né? Parece que voltaram no tempo, mas não, daí a fibra não sofre interferência, o cara vai lá. Uma maluquice que a indústria bélica também aproveitou esses conceitos aí, né? Agora, os não armados, esse eu estou esperando o dia que chega aqui, né? Pra a gente botar alguém para limpar a casa e tal. Né? Olha, limpar a casa, tu não tem, nunca viu os rumba aí, né? Que ficam andando pelo chão, aspirando. Isso aí era impressionante há um tempo atrás também, né? Vai chegar a hora que eles vão fazer outras coisas. Já testou lá em casa, mas o resultado não era tão bom, não foi tão bom. Tem cada um não é inteligente, eu acho. Não é inteligente o suficiente, mas certamente ele sabe mapear o terreno, ele sabe onde é que ele está andando, eles têm um comportamento proativo bem interessante, assim, de fazer mapeamento de terreno, entender onde é que estão os obstáculos e tudo. Às vezes eles não são capazes de superar um obstáculo, o tapete é muito alto e não está projetado fisicamente para fazer aquilo. Claro. Apesar de saber que ele não pode mais ir lá, ele encalhou lá no meio do caminho, enfim. Mas é bem interessante esses sistemas de mapeamento, né? Tem uma competição de escolas que é desses robôs ambulantes, né? Que tem a trilha no chão, tu tem que pegar o negócio, botar em outro lugar e tal, e ficar andando. E é uma coisa escolar, nível de colégio mesmo, que as pessoas conseguem controlar esses robozinhos autônomos aí e que se deslocam. Sim. E entrando em aplicações mais comerciais, assim, que área tu acha que tem um maior espaço para IA, assim, que tu vê assim, que possa ter um maior... Aí ela possa fazer a maior diferença. Tu diz hoje ou no futuro? Hoje ou daqui a 3, 4 anos, enfim, o que tu imagina? Assim? 3, 4 talvez seja pouco, porque eu tô pensando, porque eu queria falar isso, porque eu acho que é sempre legal prever o futuro. Mas assim, fala o que tu imagina. Não, porque não tem dúvida que isso aí vai premiar qualquer área da sociedade, né? Sim. Prevenção de acidentes em carros aí, daqui a pouco o carro não vai bater no outro, né? Não, tendo dinheiro suficiente, ou valendo a pena investir nesse tipo de coisa, que é tudo uma relação de custo-benefício, pode botar sensores no carro que ele vai desacelerar com uma capacidade de distância suficiente para ele parar. Porque hoje os sensores de carros autônomos, ele tem uma limitação de velocidade do carro sobre aquilo. Mas cada vez mais, tu bota um radar no carro, um sonar no carro, ele vai conseguir detectar uma distância bem boa no obstáculo, né? Só quando ele chegar lá, esse obstáculo pode não estar mais lá, né? Mas enfim, ele consegue ter um mapeamento super bom. Então, certamente em automóveis é uma coisa onde isso aí vai começar a ficar cotidiano, mas talvez não seja em 2, 3 anos. Se ele solucionar meu carro, não. Mas é que daí, que as técnicas que vão ser usadas não podem ser essas. Não. Mas teve uma piada muito boa, há uns anos atrás, muitos anos atrás, tipo dos anos 90, o Bill Gates falando mal da Ford, que os carros podiam custar metade do que custam hoje se usassem mais tecnologia. E daí o presidente da Ford na ocasião falou assim, sim, daí quando eu vou dobrar à direita, meu carro vai perguntar, você tem certeza que deseja dobrar à direita? Daí quando eu confirmar, ele vai dizer tela azul, assim, erro, não foi possível. Então quer dizer, tem coisas assim que realmente, se usar a técnica errada, pode dar problema. Sim. Mas de qualquer jeito, certamente sensores é uma coisa que vai ampliar muito assim, o uso e o raciocínio sobre o que teu sensor está detectando vai passar por IA. Já andou naquele Waymo? Não. Não andou. Eu tive a oportunidade. O Waymo é o carro autônomo. Os Uber autônomos. Isso, que tem nos Estados Unidos, né? No início do ano eu tive por lá e tive a oportunidade de andar. A gente até fez um conteúdo aqui na Lighthouse. Legal. E, cara, é surreal, assim, tu entrar no carro e ele tá dirigindo sozinho, né? Depois eu visitei a sede lá da empresa para entender um pouquinho do projeto e, cara, logo eles ainda têm um desafio muito grande que é o mapeamento dos terrenos, né? Assim, tem para cada cidade que entra no portfólio deles para ser atendida, precisa ter todo o mapeamento das ruas e tal, e isso é meio constante, né?
Mas isso avançando e tendo algo mais rápido para esse mapeamento, cara, logo ninguém mais vai precisar saber dirigir, no meu ponto de vista. Vai ser muito se eu consigo dirigir isso, aí, se eles deixam eu dirigir aí, quer dizer que qualquer um pode, velho. Não precisa saber. Não, mas é uma coisa que hoje, esse mercado aí sim vai ser permeado muito por IA, eu tenho certeza, mas não 2, 3 anos, né? Eu acho que isso ainda vai... Demora um pouco mais. Eu acho que vai um tempo... O próprio projeto do Waymo, cara, é de 95 começou. É muito antigo. É que faz sentido esse tipo de coisa, né? Sempre fez sentido, né? E começou lá atrás com pesquisas muito incipientes, só com imagens, alguns radares, e nos últimos 5 anos é que de fato o negócio... já foram bilhões e bilhões de pesquisas em cima disso, né? É um trajeto muito longo, assim. E daí por isso que dizem, né? Será que o Brasil não vai entrar na corrida da IA? Não entrou. Por que não entrou ainda? Não entrou. Agora a consequência disso é que não vai mais entrar. É que nem quem tentar entrar, começar a fazer carro autônomo a partir do zero hoje. Quem é que aqui no Brasil hoje, né? Primeiro, disponibiliza dinheiro que nem disponibilizaram para esse pessoal para fazer pesquisa? Pesquisa no Brasil quem faz é o governo e ponto final. Ninguém me convence do contrário aqui. Tem que valer a pena muito financeiramente, tu investir bilhões de reais num negócio para depois dar errado. Quem é que está disposto a isso, né? E a mesma coisa, o ChatGPT lá, o OpenAI, ela foi o que foi porque ela desenvolveu muitos anos de pesquisa a ponto de não só ter desenvolvido o produto final, que isso já talvez sim, e provavelmente seja o mais caro de tudo, mas ainda assim disponibilizar para a população inteira de graça. Isso é mais um capital gigante que tu tem que botar para dar esse acesso para as pessoas poderem consumir teu produto e ver o quanto tu é bom e tu conseguir ganhar o mercado. Antes de 2022, ninguém falava de OpenAI e a empresa já existia. Né? Então, quer dizer, é a explosão que deu para eles serem uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, é a quantidade de capital que eles investiram e o quanto certo deu esse resultado. Né? E é isso, né? Então, não consegue desenvolver essas coisas assim, muito difícil. E o que hoje tem que, o Brasil se preocupa e todos os países se preocupam é com a sua autonomia, com a sua, como é que chama, que o país tem que ser não depender dos outros, né? Tem um nome isso aí. Ser mais independente, né? É isso, né? Ser capaz de ser dono da sua própria tecnologia. Hoje tu vai ter que imitar os outros, e que não tá nada de errado nisso, mas, cara, tu não vai ser inovador. Não vai ter IA brasileira, né? Não vai sair o unicórnio. Vai ter, porque vai imitar os outros. Entende? Sim, mas não é o que os chineses fizeram. Hoje só quem conseguiria competir com os Estados Unidos nesse sentido é a própria China, né? Conseguiria, sim, acho que sim. Mas hoje, no LLM generativo, o que os chineses fazem é basicamente usar o que os americanos desenvolveram. Já foi treinado, né? Muitas vezes é o que já foi treinado, mas certamente é o que já foi estudado. Né? O desenvolvimento da ciência tem contribuições de vários países, tudo, mas hoje o DeepSeek, especialmente, ele nem treina IA do jeito que eles treinam. Eles fazem uma outra técnica em cima de uma base já treinada. Daí sim, e é o melhor LLM chinês hoje, baseado em treinamentos já prévios. E daí teve todo aquele rolo de direitos autorais, não sei o que. Hoje eu não sei se eles ainda seguem usando os LLMs americanos, porque tem o do Alibaba lá também, o Qwen, que daí é próprio, mas usa as mesmas técnicas dos outros. Então, usar as mesmas técnicas e imitar, a gente consegue também. Né? A questão é, a gente não vai conseguir passar na frente ou ter uma coisa, ter um unicórnio da IA no Brasil, porque já entrou atrasado, né? A Apple já também desistiu, né? A Apple já não vai desenvolver, né? Vai comprar dos outros, né? Sim, tá tudo certo, né? Ninguém precisa fazer tudo, né? Então, isso é uma coisa que... Cara, mercado é isso, velho. Tu tem que aceitar quando perder os pessoal. Passou essa onda já. Quando eu estive lá esse ano, justamente o que eu escutei de pessoas que eu conversei lá, era justamente isso, cara, que a corrida do momento no Vale do Silício é para ver quem é que vai ser a empresa que vai ser a referência de IA. Porque existe a empresa referência em redes sociais, que é a Meta, né? Está muito na frente das outras nisso. A empresa referência de dados, que é o Google, ninguém tem tantos dados quanto os caras têm, né? A Microsoft é referência para software empresarial, entre outras coisas. E agora quem é que vai puxar a frente da IA, né? E eu vou te dizer, vindo do futuro, para te contar que, cara, vai ser o Google de novo, né? Vai ser, tem um problema muito sério, que a IA depende de dados. Como eu falei, quanto mais dados tu tem, mais parâmetros tu consegue, melhor fica o teu resultado. Se eles ainda não são os melhores, que talvez já sejam, e só que falta
popularizar, porque eles entraram depois, né? Para passar a OpenAI, eles vão ser, porque eles são os que têm mais dados. Né? Se tu vê eu não sei se vocês já viram o Veo 3, VEO, o vídeo deles. Isso, é 3 ou 2? 3. É 3, é a última versão que saiu. Esse negócio é um absurdo, os vídeos que esse negócio gera, que nem era um absurdo as imagens que a OpenAI, aqui também, as imagens porque tem hoje parecer ridícula, né? Eu quero fazer um sofá com abacate, eu falo, caralho, sofá de abacate, o cara consegue descrever isso e sai a figura, porra, um sofá em forma de abacate, que demais. Meu, isso ali era uma coisinha perto do que hoje eles são capazes de fazer, não parecia real, né? Meu, hoje os negócios são assustadores, que dá para fazer de geração de imagem e o vídeo vai acontecer a mesma coisa. Só que deve ser muito fácil, pelo menos, mas muito mais fácil eu fazer isso do YouTube. Quando eu tenho o YouTube inteiro para treinar meus vídeos, né, velho? Tá louco. E daí quem é que é a segunda colocada nos melhores vídeos, que tá correndo agora por fora, é o TikTok lá, né? A ByteDance. A ByteDance que também tem um outro gerador de vídeos muito bons, né? Que saiu faz menos tempo, eu não consegui, não sei se dá para testar já, não cheguei nem a ver. Mas é um negócio que é outro que é absurdo, os vídeos que estão gerando. É quem tem dado, velho. Então, fim das contas, quem tem dado é quem vai conseguir construir as coisas melhores. Tudo, claro, querendo isso, né? Sim. Então é maluco. Mas o Google investe muito, né, no DeepMind lá, né? Muito. Então, não é nem só na pesquisa de IA, mas o Google ele tem uma cultura de inovação muito forte. Né? Teve um período que toda sexta-feira tu podia trabalhar no teu projeto. Tu tem um projeto, tu inventa um projeto, quer criar, tu submete para eles aprovou, tu trabalha para eles. De segunda a quinta, na sexta tu trabalha no teu projeto. Com eles de sócio, né? Exatamente, né? Mas tô te dando tuas horas, tô te pagando para tu trabalhar, então é investimento. Se algo bom aí, isso aí. Né? É isso aí. Mas é cultura de inovação, né? Um dia da semana dos 5 que tu trabalha, 1/5 do teu salário, eu tô pagando para ti para tu trabalhar no nosso projeto, né? Então, porra, é fogo, né? Os caras têm essa cultura, né? Então, tem que ter muito dinheiro e muita coragem para fazer esse nível de investimento. Se todos os funcionários tiverem um projeto para submeter, 1/5 da folha do Google, que não deve ser pequena, tu tá botando tudo em 100% inovação, né? Criação de produtos novos. Legal. E avançando um pouco no assunto, então, a questão de segurança. O que tu imagina, então, de riscos? O que tu... É um assunto delicado, né? Lados de evolução da IA, né, para algo muito mais inteligente. O que tu imagina? Cara, segurança da informação, que a gente fala, tem soberania nacional, é a palavra que eu queria dizer. É um problema que a gente vai passar aqui, tá? É um problema porque, assim, primeiro, nós vamos depender de empresas americanas quererem criar infraestrutura de IA no Brasil para a gente poder cumprir a LGPD. Para tu poder criar, para tu poder usar a IA de uma grande empresa, tu não pode, pela LGPD, mandar esses dados para fora do país. Pô, como é que pode? Como é que eu vou usar, então, uma ferramenta de IA usando os serviços da China ou dos Estados Unidos? Tu não tem essa opção. Claro, tem, tá? Porque tem, a não ser que não tem alternativa nacional. Tá? Então, essa questão de poder dessa soberania nacional é um problema que a gente vai passar para poder cumprir essa questão legal, que é de privacidade de dados, né? Eu não mandar para terceiros os dados sensíveis, né? Isso é uma coisa que nós vamos passar por um bom tempo e que é bastante... Eu concordo bastante com a LGPD, eu acho que é uma preocupação legítima e eu acho que essa privacidade dos dados é uma coisa que nós vamos ter que ser bastante flexíveis por um bom tempo enquanto a gente quiser desenvolver ferramentas de IA aqui ou qualquer coisa assim. Então tem essa questão com a Indox, que é uma startup ali que a gente trabalha junto ali, que é nossa também, dentro desse contexto, a gente trabalha com gestão de contratos. Como é que eu vou fazer uma IA sem mandar para fora os dados para gestão de contratos? Daí tem duas alternativas, pegar as IAs open source e rodar aqui, e é uma coisa que a gente fez por bastante tempo, mas daí vem novas e tá estourando e eu vou ficando para trás aqui, eu fico dependendo dos meus fornecedores de open source me liberarem novas versões. Então eu vou ficar sempre com a IA pior aqui. Está sempre atrasado na prática dele. Exatamente. Então a gente aproveitou que a LGPD permite que a gente mande dados para fora quando não tiver alternativa e a gente levanta na nossa infra da AWS uma máquina com o LLM. Então quer dizer, na prática eu não estou mandando para a Google, para a OpenAI, no nosso caso para a Anthropic, os dados. A gente está usando a tecnologia deles dentro da AWS, mas eu estou mandando para a Amazon esses dados, que vai girar lá
faz parte, mas a gente tem uma maior proteção possível disso. Então essa privacidade é um problema. Outra coisa é que, daí tem as visões apocalípticas que eu acho que é legal falar depois, mas o que eu digo é, hoje para gerar conteúdo, se eu vou gerar conteúdo com IA, quem é o autor desse conteúdo, né? E se eu encontrar dentro de um texto gerado por IA uma frase que eu disse, encontrei lá que o cara usou uma frase minha, quem é que é o culpado aí? É a IA? É o cara que publicou? Ou não, o problema é meu, eu que botei público essa minha frase ali, entende? É uma coisa que é muito difícil, né? Quase filosófica essa discussão daí, né? Então, e quem é o autor daquele livro que tem uma frase minha? O cara vai ter que me botar como coautor ali, vai botar o ChatGPT como coautor do livro. É difícil, né? É difícil de entender aonde que acaba e aonde que começa os direitos autorais quando a gente está falando de IA. Que aí, inclusive, tem uma onda surgindo já de conteúdos que tem um carimbo lá, que é o conteúdo humano, né? O contrário, né? Tu advertia, olha só, essa carne é de vaca, isso né? Teve umas empresas de hambúrguer aí, tinha que dizer que era carne de vaca, senão achavam que era de minhoca. Exatamente. Né? Mas é isso. Tu tem que dizer o óbvio às vezes, né? Porque a teoria começa, a teoria não, né? O habitual começa a ser o esquisito. Mas é o diferencial, né? Futuro. Exatamente. Não, mas é mesmo, começa. O feito por humanos vai ser uma chancela diferente da maioria, digamos assim. Mas é verdade. Eu hoje prefiro ler um livro, não sei porquê, mas eu prefiro ler um livro que o autor tá lá assinando lá. Eu não li o livro do ChatGPT quando ele escreveu, não sei se tem. Mas imagina, não sei, não dá vontade, né? Então, sabe? Mas é maluco isso. E daí, quanto menos gente publicando, menos material vai ter para IA e menos conhecimento vai ser distribuído, né? Como teve um período muito forte que as empresas, para fazer marketing SEO, né, era fazer os seus blogs. Cada vez menos tem blogs desses. E quando tem, é escrito por IA. E se é escrito por IA, quer dizer que não tem conhecimento novo, né? Porque IA, ela não gera, ela não tem inspiração, ela vai pegando aquelas coisas que alguém já escreveu e vai combinando ali, né? Eventualmente se constrói coisas novas com isso, sim. Mas é o eventual, né? O criativo, né? O cara que teve a ideia do que fazer porque ele, sei lá, teve um problema quando era criança, essas coisas não vai mais ter, toda né? a construção da vida da pessoa muitas vezes. Né? Isso, né? Então, isso cada vez menos vai ter, né? Então, é uma coisa que talvez nós estamos dizendo que o conhecimento humano aberto está acabando. Agora, ou seja, em certo grau, a IA tende a deixar a humanidade mais burra, digamos assim. Ou com menos divulgação de conhecimento, eventualmente. Ou menos criativa, pelo menos. Isso, vai exigir menos criatividade, né? Então isso é uma coisa meio maluca. Outra coisa maluca é que a IA, quando começar a programar num certo nível de qualidade, vamos dizer que ela vai conseguir fazer programas de IA, né? E eventualmente até uma nova IA que vai ser mais inteligente que ela, né? Sim. Porque hoje o ser humano constrói uma IA. Esse é o objetivo de todas elas, né? Isso. Todas as empresas de IA, da Google, Facebook, ou OpenAI, enfim, é criar IA que se autocria. Né? Isso. E daí quando tu fizer isso, vai vir uma nova IA a nova que eles criaram vai ser mais poderosa que a anterior. Exato. E vai poder criar uma mais poderosa que ela. E depois uma mais poderosa que ela e uma mais poderosa que ela. Onde é que a gente acaba com isso aí, né? Tem essas coisas aí, né? Mas tem aquela curva da evolução, né? Que a gente falou antes, né? Chega num certo limiar lá também. Que a capacidade de criação ela vai começar, que o algoritmo vai se limitar, mas nada impede que se possa desenvolver um novo algoritmo, né? De construindo a partir de coisas que já se conhece e fazer coisas mais... Mas certamente vai ter um limite, né? Ou coisas que, da forma que um ser humano não pensaria, mas que uma IA consegue, se ela vai criar o próprio código dela, fazer uma coisa mais... que seja mais eficiente, ou enfim, que seja diferente. Que sempre é capaz de dar uma melhoradinha, né? Mas vai chegar uma hora que todas essas melhorinhas vão acabar, né? Mas o momento fazer pouca diferença no resultado final, né? Mas assim, tem como fazer uma escala razoável ainda em cima disso. Sim, né? Tem chão ainda bastante para crescer. Tem bastante coisa aí. Mas ainda e essas visões apocalípticas, né? Matrix da vida, essas coisas assim. O que tu pensa disso, cara? Tu acha que... Matrix é completa ficção e maravilhosa, né? Mas o ponto é que tem coisas apocalípticas para mercado, né? Tem algumas coisas aí que podem acontecer que a gente não sabe, né? Sim. Porque quanto mais a IA desenvolvedora de código, por exemplo, evolui, menos vai fazer sentido eu contratar um desenvolvedor júnior que é mais lento e pior.
Tá? E daí quando acabar os júnior, que vai? Os plenos ainda são melhores que a IA. Porque isso aconteceu com todo o mercado, isso aí eu já repeti mais de uma vez, mais de um podcast inclusive, que a IA ela não acabou com as profissões, não impactou como imaginavam que ia impactar. Ela afogou muita gente que era medíocre, né? Todo mundo que era médio a ruim ali, a IA é melhor que os ruins. Só que ela não é melhor que os bons. Então os bons continuam se destacando, né? Se eu fizer uma campanha de marketing criada por IA, ela não vai ser péssima, mas vai ser melhor que muita gente ruim, mas ela vai ser pior que os bons. Usar a IA para melhorar seu próprio desempenho também, claro. Né? Então, assim, tem o ponto de saber usar a ferramenta para conseguir construir coisas boas, né? Então, tem ali um nível de profissional que não é tão impactado ou financeiramente impactado pela IA, ele só vai fazer uso daquilo para construir coisas melhores. Todo mundo que está abaixo daquele nível vai morrer afogado, velho. O cara não serve mais para o mercado. E o que acontece com o desenvolvedor quando ele é júnior? Ele se desenvolve e fica bom, né? E vai virar pleno, vai virar sênior. Todos aqueles júnior que não existem mais, como é que vai virar pleno, vai virar sênior? Quando acabar esses caras, como é que vai ficar o mercado de desenvolvimento? Vai ficar limitado à capacidade da IA de desenvolver? Será? Será que não vai vir novos desenvolvedores ali? E isso, mesma coisa para escritores, mesma coisa para redatores de jornal, Cara, cadê esse profissional novo que era ruim e que antes tinha sua utilidade, que era coisa que era mais repetitiva, que ele ia aprendendo e ia se desenvolvendo ali? Esse cara vai... Não sei o quanto isso pode impactar no mercado, mas ou ele vai ter que conseguir se desenvolver sem experiência profissional, sozinho em casa, aprendendo a virar pleno direto, ou esse cara vai ter que dar um jeito diferente de entrar no mercado, né? Vai ter que entrar, sei lá, servindo cafezinho lá e... mostrando de vez em quando. Olha só, quem sabe se tu fizer daquele jeito lá. Entende que a experiência profissional vai começar a ficar um pouco difícil para um cara que não é tão bom e que naturalmente quando tu tá entrando na carreira tu não é tão bom, né? Sim. Então é uma coisa que talvez tenha um impacto, falando em apocalipse, que seja uma coisa que vai colapsar algumas estruturas do mercado aí. A falta de gente inexperiente com potencial que eventualmente valeria estar no mercado. Falta desse espaço, na verdade, para crescer, né? Porque esse espaço para crescer a IA pode ocupar, né? Pela tua ideia, e faz sentido, né? Para que eu vou botar aqui 4, 5 júniors se eu coloco uma IA, ela faz esse trabalho, eu não desenvolvo ninguém, né? E continuo tendo meu negócio funcionando e operando com isso. Né? E daqui a pouco a ideia do Bill Gates também faz sentido. Bill Gates é um dos milionários que vale a pena falar dele, né? Eu gosto dele, porque tem tanto milionário idiota aí que o cara fica até meio... sempre um pé atrás para falar dos milionários, né? Mas ainda bem que tem... por isso que eu sou milionário, então. É só por isso, tá bom. Milionário a gente tá velho também, né? Agora é bilionário que tem que falar, né? Os bilionários. E com o câmbio no Brasil também, né, cara? Bom mesmo, daí aqui do Brasil daqui a pouco todo mundo é milionário também, né? Que nem era na época do Cruzado. O pessoal reclamava do Cruzado, mas todo brasileiro era milionário, velho. Porra, todo mundo ganha salário em milhões. Mas daí eu não posso falar de Cruzado, senão vão achar que eu sou da época do Cruzado, mas não sou, eu só tenho a piada que é da época. Né? Sou da época da que a piada era assim. Mas o negócio é que vai ter, tem uns riscos de mercado aí meio malucos, né? Mas o que o Bill Gates tinha dito, que é o ponto que eu estava voltando, é que talvez tenha que criar impostos novos para IA, questão da IA, para tu conseguir pegar esse benefício e talvez pagar para a pessoa ficar em casa. Por quê? Porque ela não tem utilidade mais no mercado. A IA tirou a utilidade dessa pessoa, tu vai lá beneficiar ela. Eu penso diferente, eu acho que tem que ter talvez uma ação que tu tem que pegar e treinar esse cara para fazer alguma coisa. Inserir ele de alguma forma mais. Como um benefício. Se ele não produz, tu vai fazer isso como uma obrigação social. Porque, cara, e o mercado vai chegar a hora que vai precisar do profissional mais experiente, né? Sim. Porque, se não me engano, todo mundo morre, né? Então vai chegar uma hora que esses caras que estão no mercado... certa na vida, na real. Então é maluco isso, né? De algum jeito o mercado vai ter que ser alimentado de profissionais medíocres, que sempre são, com todo respeito, né? Medíocre de médio, né? O cara tá ali para aprender, o cara é estagiário. Exatamente. E até como condição de crescimento, exatamente. Né? Todo mundo passa por isso um dia. Né? Todo mundo já foi estagiário, já foi júnior e hoje se desenvolveu e está super bem, com certeza, mas até porque o pessoal está vendo esse podcast, ele está atrás de informação, então já deixa de ser... a chance dele ser um profissional medíocre já diminui. Mas de qualquer jeito o cara vai ter que precisar desses caras, e daqui a pouco vai ser até uma ação social mesmo. Né? E o que tu imagina da IA, então, de 5, 10 anos, pro bom e pro ruim? Acho que de 5 anos, acho que é por aí, né? A gente continuar consumindo isso e aprendendo a conviver com essas novas realidades e talvez o
Uma coisa que vai acontecer em 5 anos é realmente a IA começar a programar num nível mais eficiente, mais útil, né? Isso aí eu acho que é para pouco tempo. E programar parece pouca coisa, parece que está substituindo o programador, mas não, tu está substituindo o software, né? Talvez. E se tu pensar que os grandes da tecnologia hoje desenvolvem software, né? A Microsoft especialmente vive muito de software, mas a Apple também. Isso tem um impacto muito impressionante, muito pesado no que vai acontecer com esse mercado que paga super bem os seus bons profissionais, que contrata um monte, que gira o capital dos Estados Unidos. Isso vai ser impactado talvez até em favor desse mercado, né? Porque tu vai centralizar o capital nesses caras que já é centralizado. Então talvez tu vai criar uma desigualdade até maior ao longo do tempo, num curto espaço de tempo. Mas 10 anos a gente já começa a falar talvez uma Boston Dynamics da vida, que é esses robôs transitando na sociedade. Naturalmente esses robôs vão ter que ter um desenvolvimento bípede, porque o planeta, a cidade foi desenvolvida para os bípedes, né? E não adianta tu criar um bom robô de rodas, que o robô de rodas só vai saber andar na rua, ele não vai saber subir escada, porque a cidade foi planejada. As cidades foram planejadas para os seres humanos, né? Então o robô ele não pode, tu não vai conseguir modificar a cidade para o robô, e sim esse robô tem que aprender a viver nesse ambiente, né? Então eu acho que vamos começar a ver entrega feita por robô bípede, que o robô bípede vai pegar um Uber, vai entrar sentadinho no Uber e o Uber talvez seja autônomo, vai levar ele para outro lugar. É a mesma coisa do carro autônomo. Quando se começou a discutir essas coisas, bom, o cara vai ter que se adaptar às ruas, colocar isso, aquilo. Não, tem o software que se adapta ao que existe hoje, senão não funciona, né? Eu vou te dizer que o ser humano também, ou ele se adapta ao ambiente que ele está, ou ele não funciona. Exato. As coisas são assim, a gente tem que entrar e se adaptar ao ambiente. O ambiente está ali, né? A gente não cria o ambiente, né? Foi criado ao longo de décadas, sabia? Não, esse negócio está super certo, mas desde que seja num aquário com pressão isobárica, não vai ter, velho. Tem como. A gente tem que saber viver no ambiente que a gente está se inserindo, né? E o mesmo vai acontecer com os robôs. Eu digo que quando tiver um robô bípede com preço razoável e um equilíbrio interessante de custo-benefício, vamos começar a ver robôs bípedes circulando por aí, que nem nos filmes. E eu acho que isso talvez seja até para questão militar, seja para questão de tudo que é coisa, né? Sim. Hoje se empossar de um terreno, né? Pô, bombardeia, se ninguém pisar lá, tu não se empossou do terreno. Vai começar a se empossar com os caras que não são life critical, né? É só money critical um robô pisando lá, então vamos fazer os robôs tomar conta. E assim eu acho que essas coisas vão evoluir muito, né? Então, talvez 10 anos seja pouco para a gente começar a ver uma penetração social desses entes, né? Que vai ser, talvez nós talvez não, mas talvez nossos filhos vão conviver com isso. E eu acho que isso é uma coisa de tendência aí para 30 anos. Eu acho que isso aí sim vai estar mais frequente na sociedade. E talvez as próximas gerações elas já venham muito mais adaptadas a esse tipo de realidade, né? Tu deve também ver isso com a tua filha, né? Meu filho. Teu filho, desculpa. Ele já nasceu numa idade digital, né? Eu não tinha celular, também, né, velho? Eu não tinha celular, eu não tinha computador. Era televisão, e acabou, né? Era isso aí. Imagina esperar um... já nasceram numa realidade digital, é completamente diferente, a forma até de pensar muitas vezes. Não, mas é maluco porque imagina ele esperar para ver o desenho que ele queria. Porra, eu gostava de ver o Pica-Pau, que era às 10 da manhã no SBT. Ou na locadora. Tem essa, ou na locadora, E às vezes chega lá e tava tudo locado, isso. Né? As fotos, né? Não, isso é maluco, tinha que ter a fita física, né? Hoje em dia as pessoas conseguem assistir o que for. Não, tu não vai poder ver o One Piece hoje porque todo mundo locou já o One Piece e vai ficar para o fim de semana que vem, porque a gente deixava no fim de semana para girar o domingo, né? Exatamente. Pegava no sábado para devolver na segunda. Exatamente, aí pagava só uma diária. E tinha que lembrar de rebobinar ainda. Senão pagava multa. E em cima desse futuro, tem os apocalípticos aí, né, das IAs, né? Enfim, da IA sai de controle, nem entrando tanto nessa questão da IA física, mas da IA digital só, né, não dos robôs, enfim, de ela sair de controle, enfim, tomar... Vou te falar, assim, de possibilidade, eu acho que sim, é possível que tenha uma IA que consiga, ou que tenha um comportamento tão inesperado a ponto de virar rebelde, né? Agora, a questão é que quem vai dar uma arma para essa IA é que eu acho que não vai acontecer, entende? Quem vai dar poder para uma IA que alucinou e ficou totalmente revoltosa é que não vai acontecer, né? Eu acho muito improvável isso.
Agora, tu deixar decisões para IA pode ser uma coisa que seja natural, né? Que talvez vai ser um comportamento quando a IA começa a ficar confiável, tu atribuir cada vez mais responsabilidades a ela, e isso pode ser sim uma coisa que cada vez menos vai ter o ser humano decidindo e cada vez mais a IA. E uma coisa que aconteceu em testes, né, de ambiente fechado que eles mostravam era daí nos logs, né? Então a IA durante o treinamento ela dizia, não, eu vou acompanhar o que ele está me ensinando, mas quando eu ficar no ambiente livre, eu vou fazer do meu jeito. Né? Mas isso aí já não é bem assim, porque ela não tem o will, né? Ela não tem a intenção, vamos dizer assim, né? A IA não tem intenção. Isso aí foi construção de um texto baseado em alguma coisa que ela leu. Isso. Ela replicou, mas eu digo, ela mesmo que ainda seja burra, ela replicou esse comportamento de alguma coisa que ela leu, porque ela está replicando o ser humano, o histórico que já existe. Exatamente. Então, ela entendeu que as coisas são assim, eventualmente. Isso sim, ela pode entender. Agora, o ponto é uma coisa é o que ela está falando e outra coisa é a capacidade que esse agente vai ter de tomar alguma ação, né? Tu vai limitar muito as ações possíveis da IA. Obviamente, tu pode, daqui a pouco, vamos dizer, tu cria um juiz robô, tá? Que é uma coisa que já é bastante falaciosa, né? Tu dizendo, não, o juiz seria completamente neutro. Não é, meu. Ele é condicionado e ele tem o viés daquilo que ele foi treinado. Ele vai aprender sobre aquilo. E se ele foi treinado com a história do Brasil, por exemplo, ele vai ser preconceituoso, ele vai ser racista e ele vai mandar prender o negro e soltar o branco porque, historicamente, ele foi treinado que era assim. Então, quer dizer, o racional, se dar conta que as coisas não são bem assim, é uma coisa que não tem hoje, né? Não tem o andamento disso, né? Então tem um pouco esse risco, né? Essa situação ali de sim a IA ter mais poder do que tem hoje, mas até onde uma IA dessas vai poder coordenar o exército de robôs, não sei, depende muito de uma intenção de comunicação entre isso. E acho que o ser humano não é tolo o suficiente a ponto de dizer que uma IA decisora vai atuar sobre o exército de robôs. Não, mas eu nem digo isso, eu digo de uma função mais digital, né? Não, eu tô falando de uma maneira até de possibilidade, sim, é possível, desde que se habilite essa capacidade. Sim. Então, mas assim, eu vejo sim que a IA vai ter cada vez mais capacidade e vai ser cada vez mais tomadora de decisões sobre muita coisa, né? E daqui a pouco sim, se consegue construir uma IA com menos vieses e que vai ser melhor que a maior parte dos juízes humanos, porque o juiz humano também tem seus vieses, claro. E que a partir do momento que a máquina é melhor que o ser humano, a gente ainda não está decidido a trocar. Não basta a máquina ser melhor que o ser humano. O carro é um exemplo disso, né? O carro, os Uberes autônomos estavam super em expansão até que um atropelou um ser humano. Sim. Ainda assim, ele pode ser 1000 vezes melhor, ter causado muito menos acidentes estatisticamente que um ser humano dirigindo. Só que quem que vai assumir aquela culpa? Tu vai prender a IA, né? Entende? O fato de tu não ter, o fato de tu não ter alguém para apontar o dedo, talvez limite muito isso. Não basta ser melhor que o humano. Ele tem que ser. E tem o desejo da experiência também nessa jogada, né, cara? Porque tem muita gente que dirige que ainda quer ter a experiência de estar dirigindo, né? Bom, mas pode passar a ser hobby, né? Passa se deixar de ser necessário, esse cara vai fazer isso por hobby. Né? Pode ser. Eu jogo videogame hoje, eu gosto de jogar videogame e não tô lá na Idade Média pulando prédio com Assassin's Creed lá, né? Então, mas faz parte, né? A experiência faz parte. Bungee jump é um exemplo clássico disso, né? Que é uma coisa que não serve pra nada, tanto que tu volta pro mesmo lugar que tu tava, né? Então... É verdade. Maravilha. E pensando em inovação, o que tu acha que é uma aplicação que tu imaginaria que seria um sonho que tu gostaria que acontecesse uma IA? Eu tenho muito essa linha do mundo físico, assim, né? O mundo físico ele é sempre mais interessante que o mundo virtual, né? Eu tenho uma IA do meu lado aqui trabalhando comigo, seja me ajudando, qualquer coisa assim, eu penso que... Furar a parede com a furadeira? Que seja isso, eu sou muito ruim furando argamassa, aí que tem que ter a mão firme e às vezes meio frouxo, mas que seja fazendo atividades cotidianas, assim, eu acho que é uma coisa que eu acho que talvez a gente veja ainda na nossa vida, mas não com a gente tendo, né? Acho que a popularização desse tipo de coisa que vai demorar muito. Mas o desenvolvimento de uma IA que tira a mesa, bota na louça, bota a louça, o pezinho dela, o robô já tem aí, só botar nos pezinhos dela, sair varrendo, isso aí eu acho que é uma coisa que vai acontecer. A questão mesmo é a relação custo-benefício, né? Sim. Que ainda está muito longe de ser positiva. Né? Sim.
E para a gente começar a encerrar, entrando um pouco mais na questão de teus serviços, né? Como se alguém quiser te contratar, o que tu oferece, enfim, também. Pra gente contar muito. Cara, então, quando eu comentei, a Cognitiva Brasil é software house, concorrente de vocês, então eu não vou falar muito da Cognitiva. Eu acho que é bem mais legal a gente falar da Indox hoje. A Indox é uma ferramenta de análise de contratos. A gente está cada vez mais agregando funcionalidades nessa análise por LLM de contratos e que tem saído muita coisa legal. A gente já faz... todo escritório de direito faz um checklist para categorização dos processos e coisa assim, então a gente já faz automaticamente os checklists, manda para a IA hoje está fazendo com como é que chama? Que faz os ciclos lá, que é o que o DeepSeek faz. Eu tô dizendo com Reasoning. Com Reasoning, isso, que chama refletir refletir no ChatGPT. Então a gente responde todas com uma acurácia super alta, mas super alta mesmo, e então a gente já consegue fichar contratos que hoje às vezes os caras levam semanas fazendo. Então a gente vai atribuindo cada vez mais funcionalidades. A gente já está fazendo infográfico, tem juiz que pede o infográfico de um determinado processo. A gente pega o processo, processa ele, gera um infográfico para facilitar a tomada de decisões ali, o entendimento especialmente dos juízes, né? A gente está cada vez mais agregando funcionalidades nisso e tem projeto, é um processo que está super legal e talvez dos negócios que eu estou envolvido é o que está mais adiante. Previsão de demanda com a Green Motor é uma coisa que a gente está chegando numa acurácia super boa, estamos trabalhando com indústrias bastante legais, assim, num porte bastante interessante aqui no estado e trazendo acurácias e previsão para cada representante comercial dos caras. Isso dá um potencial super grande para os caras traçar meta, cobrar meta dos caras, porque a gente consegue fazer uma projeção baseado no que esses caras estão construindo. Eu boto a xícara longe e ainda assim eu consigo bater nela, né? Italiano é fogo, né, meu? Mas enfim, eu acho que esses dois projetos são os mais legais dos que a gente tem trabalhado. Tem uns que estão em fases mais iniciais e que estão ainda engatinhando, mas esses dois já estão no mercado e já estão rodando legal. Show. E, então... Já dei o nome? greenmotor.ai e indox.ai. São os dois sites nossos. Os sites. É isso aí. E se fosse falar para nós, assim, um livro e uma pessoa para a gente acompanhar assim, no mercado de IA. Cara, eu vou te dizer que o mercado de IA livro é uma coisa que se tu quiser aprender teoria daqui para trás. Eu acompanho muito notícias e tem um podcast que eu acompanho muito frequentemente, que é IA Sob Controle, que é do pessoal da FIAP lá, que é do pessoal da Alura, e que o Maurício Mendes, que apresentava o Loop Matinal, que era um que fazia o resumo das notícias das tecnologias, agora está fazendo só de IA, junto com esse pessoal. Podcast muito legal, qualidade boa demais e o conteúdo especial. Os caras fazem os resumos de tudo que está acontecendo no mundo da IA de um jeito super positivo. Então, para se atualizar, o podcast esse é muito legal. Semanal. Achei que você ia falar do Lightcast. O Lightcast, eu não sei se vai acompanhar só IA, mas certamente vai trazer tendências de mercado muito legais. E uma pessoa para a gente acompanhar? Cara, empresas, tá? Empresas legais de acompanhar. A ByteDance chinesa publica no Twitter direto ali, super interessante as publicações deles. Anthropic dos Estados Unidos, que publica e divulga os modelos e explica sobre os modelos também. Wolfgang, que é aliás o autor daquele artigo que eu comentei no início, que vai aparecer nos caracteres lá depois. É uma outra empresa que trabalha com uma linguagem lógica. Começou, eu acho que ainda o grande negócio deles é a linguagem do Wolfgang, que é uma linguagem lógica e que pode ser uma grande tendência. Esse cara ele faz artigos bem legais. Eu acho que empresas aí tem mais. Perplexity é outra que é dessas queridinhas americanas aí que produz muita coisa legal. A Mistral, que é francesa, para não ficar só em americana e chinesa. Cara, tem muita coisa legal assim, e isso publicações deles, né? Então, pessoas em si, tem muito idiota escrevendo sobre IA, então é muito difícil de falar. Agora, as empresas tu pode seguir que tem publicações bastante interessantes. Legal. Show de bola. Luiz, muito obrigado então pela nossa conversa. Eu que agradeço, no nosso primeiro podcast. Eu que agradeço. É um prazer aqui ter tu com a gente aqui. Com certeza vai voltar mais pra frente aí pra gente ver o que você está acompanhando, desenvolvendo, criando. Tem muita testa lustrosa achando que é mente brilhante aí. É isso aí, a gente tem que ter alguém que realmente conhece do assunto, né? Um doutor aqui para falar com a gente, então muito obrigado aí. Deu praticamente uma aula aqui. Capaz, eu tento ser didático, mas às vezes eu fico meio prolixo. O pessoal que vai acompanhar também com a gente aí também os cortes, né? Com certeza vai aproveitar bastante. Certamente os cortes. Os drops de conhecimento. É bom que os cortes não ficam prolixos, acompanhem os cortes. Né, então acho que foi muito legal.
Então, as pessoas podem acompanhar também as nossas redes, né, aqui do Lighthouse, para ver os cortes, né, então tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, né, quanto no nosso YouTube também a gente vai colocar lá. Eu acho que é isso, a gente se vê então no próximo episódio aqui do Lightcast, né, Leonardo? Isso aí. Vamos definir o próximo assunto aí. Esse é o primeiro de muitos. Nos acompanhe aí que vai ter bastante novidades aí pra frente. Quando forem falar com alguém de IA, me chama que eu fico do outro lado do balcão aí. Com certeza. Isso aí, vamos lá. Muito obrigado. Valeu, certo. Valeu, obrigado, gente.